Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, no deserto. E chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Olhou e notou que a sarça pegava fogo, ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Nesta manhã eu quero falar acerca de um tema: atraídos para o Horebe. O livro do Êxodo é o livro da saída, é o livro que revela a trajetória do povo e da nação amada Israel. O livro do Êxodo, ele revela os cuidados de Deus particular para este povo. Um povo que decidiu, que escolheu viver debaixo da desobediência e na idolatria, se tornando por pouco minuto de tempo uma nação politeísta, uma nação que não tinha Deus apenas no centro, mas tinha outros deuses, ao ponto que certa vez Arão resolveu chamar o povo para queimar os seus pingentes de ouro e fazer um bezerro para adoração. Mas tudo se deu início através do velho Abraão. Quando em Gênesis 12, Deus o chama no meio da sua parentela, no meio da sua casa, para sair, e através do velho Abraão, Deus faz uma promessa que dele viria uma grande nação. Através do velho Abraão, quando Deus não só faz esta promessa, mas Deus também faz outra promessa. Ele vai gerar, vai conceber, através da sua esposa Sara, justamente um filho por nome de Isaque. Era o filho da promessa. Perceba que nessa genealogia de Abraão que gera Isaque, Isaque que vai gerar a Jacó, de Jacó vem as 12 tribos, e agora entre eles está um homem de Gênesis 37, que teve a madrugada toda sonhando com sol, lua e estrela, aquele moço que amarrou feixe em um dos seus sonhos no campo, e todos os feixes ao seu redor se curvavam, mas o dele permanecia de pé. Este moço, este homem é José, que foi vendido para o Egito, que foi escravo no Egito, que foi pisoteado no Egito, que foi escanteado no Egito. É ele que se torna um marco de Deus dentro do Egito. José estava no Egito, mas o Egito não estava nele. José marcou o Egito de uma forma sobrenatural, ao ponto que a história revela que ele fez cisterna e ninguém ouve fazer mais do que José dentro do Egito. Mas a Bíblia diz que levantou um novo faraó. Êxodo 1, a Bíblia diz que levantando este novo faraó, ele não conhecia a José, ou seja, não conhece nem um pouco da trajetória de José, mas quer tentar destruir a reputação que José em Deus criou. Não sabe nem as provas que José passou e quer tentar destruir com aquilo que em Deus José construiu. Não conhece o privado de Deus e José, que José tinha com Deus, mas tenta de alguma maneira destruir aquilo que em Deus, no oculto, no secreto, José estabeleceu. Faraó se levanta, e agora Faraó percebe que precisava justamente aumentar a carga horária do povo. Por quê? Porque o problema de José, o problema de Faraó,
não é outra coisa a não ser o crescimento dos hebreus. Por toda parte que ele olhava, ele via um hebreu dentro das terras. Olhava para a direita, estava lotado de hebreu. Olhava para a esquerda, hebreu. Atrás, hebreu. Na frente, hebreu. Então Faraó fica com medo. Vamos aumentar a carga horária. Ou seja, o que Faraó queria não era aumentar a carga horária apenas. O que Faraó desejava era matar e diminuir o número dos hebreus que crescia naquele ambiente de morte. Deixa eu já mostrar para você que o problema não é quando a gente nasce, o problema é quando a gente cresce. Quer que eu prove? Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que o rei Dario pensou em constituir Daniel sobre 120 príncipes e presidentes ali. Daniel tinha algo que neles não tinha. Sabe qual era? É que o rei olha para Daniel e a Bíblia diz em Daniel 6: e nele havia um espírito excelente. Sabe qual é o problema? É que o rei nem constituiu Daniel ainda, mas tinha alguém que está incomodado com o crescimento de Daniel. Daniel nem cresceu ainda, mas alguém está incomodado com o crescimento dele. Porque o problema não é quando a gente nasce, o problema é quando a gente cresce. Lembra de Davi? Enquanto é um cuidador de ovelha, enquanto é apenas um pastor no rebanho do seu pai, cuidando do rebanho, Davi não incomoda ninguém. Mas o problema é quando Davi mata leão, mata urso e mata Golias. Aquilo que ele fez no secreto ninguém via, mas aquilo que Deus deu a oportunidade para ser revelado em público, aí sim alguém se levantou. Antes de Golias não ser morto por Davi, ninguém nunca perseguia Davi, ninguém nunca machucava Davi, ninguém nunca tentou matar Davi. Mas foi Davi matar Golias que apareceu Saul. Foi Davi matar Golias que apareceu o inimigo. Porque o problema não é quando a gente nasce, o problema é quando a gente cresce. A prova disso é que em João capítulo 6, André encontra um menino no meio da multidão. E a Bíblia diz que André encontra e alguém abre a boca e diz: como é que pode alimentar uma multidão dessa? Mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, ou seja, aproximadamente umas 10 a 15 mil pessoas. Como é que 5 pães e 2 peixes podem alimentar? O problema não é quando a gente nasce, o problema é quando a gente cresce. Quer ver? Enquanto você só está apenas nascendo, não canta ainda, não prega ainda, não faz nada ainda, ninguém se incomoda com você. Mas é você pegar o microfone, é você pegar o bendito do microfone para cantar, para pregar, é você ter uma oportunidade na congregação que você faz parte, e alguém se incomoda, não porque você nasceu, mas porque você cresceu. A prova disso é que o crescimento dos hebreus trouxe uma incomodação tão grande para o faraó, ao ponto que ele aumenta a carga horária do povo. Mas quanto mais eles mandavam bater, a Bíblia diz que quanto mais batia, mais o povo crescia. O problema não é quando a gente nasce, o problema é quando a gente cresce. Porque tem gente que não canta, mas se incomoda com quem está cantando. Tem gente que não prega, mas se incomoda com quem está pregando. Porque enquanto a gente não faz nada, não aparece nada, ninguém se incomoda, ninguém fala mal, ninguém julga. Mas é você ter uma oportunidade e todos perceber que em você tem alguma coisa, aí as perseguições começam, aí as calúnias aumentam. Só que agora, quanto mais batia, a Bíblia diz que quanto mais batia, mais o povo crescia. Porque o problema não é quando a gente nasce, o problema é quando a gente cresce. Faraó então tem uma ideia: eu não quero mais aumentar a carga horária do povo, eu quero fazer um edito agora. O edito de Faraó é tão terrível, é tão grande, porque ele temia uma ameaça e alguém se levantar ali como um revolucionário no meio dos hebreus. A Bíblia diz que quando ele faz o edito foi: matem todos os meninos do sexo masculino agora. As meninas do sexo feminino podem deixar viver.
quando o edito é prolongado, está na mão de duas mulheres aqui, Puá e Sifrá, a responsabilidade de fazer matar ou de fazer viver. Estava na mão de Puá e Sifrá, dar vida ou dar a morte. Mas a sentença não foi da vida, a sentença foi fazer morrer. Só que Puá e Sifrá me ensina: Faraó tem poder na caneta, mas Deus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. O salmista, no Salmo 24, verso 1, Davi diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Do Senhor é a terra. Ele tem o poder não só no céu, mas na terra, no campo, no ar, na terra e debaixo dela. Elas tomam a primeira atitude de desobediência da história. Elas estão desobedecendo uma autoridade. E a Bíblia diz que nós temos que respeitar. Mas Puá e Sifrá entendem e nos ensina nesta manhã que enquanto tem muito faraó querendo matar, ainda tem Deus que no meio da morte, no meio de uma calamidade, quer fazer viver aquilo que estão querendo matar. Eu repito, enquanto tem muito faraó incomodado, ainda tem Deus com autoridade no céu e na terra e em todos os lados para fazer viver quem está querendo morrer. Elas tinham a sã consciência: está na minha mão a responsabilidade de fazer morrer, de matar ou fazer viver. Por quê? Porque tem gente que não faz e se incomoda com quem está fazendo. Tem gente que não maestra e se incomoda com quem está maestrando. Tem gente que não prega e se incomoda com quem está pregando. Tem gente que não faz e nem deixa quem quer fazer. Lembra de Neemias capítulo 6? A Bíblia diz que vem Sanbalate e Tobias e diz: fala para Neemias aí que se vir uma raposa derruba, fala para eles que esse muro vai cair em breve. Neemias lá de cima mandou um recado para Sanbalate e Tobias: fala para esses dois aí que estamos numa grande obra e nós não podemos parar. Por quê? Porque o problema é que tem gente que não faz e nem deixa os outros fazerem. Elas agora têm uma ideia: vamos preservar os projetos em vida. Elas entendem aqui que o edito vem do faraó, mas a vida, a oportunidade, quem ainda dá, quem ainda sustenta é o Todo-Poderoso. É por isso que eu me lembro de Juízes capítulo 13. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, o próprio Deus, em forma teofânica, aparece para a mulher de Manoá no campo. Ela não tem nome na Bíblia, o nome dela não é mencionado, mas o que Deus fala para ela em forma de anjo foi suficiente para incomodar o terrível do Manoá, que é crente, faz parte do templo, participa do culto. Ele olha para o anjo do Senhor e diz: mas fala para mim, o que esse menino vai ser? O próprio Deus chega e diz: eu já falei para ela, ele é nazireu de Deus, para livrar o meu povo da mão dos filisteus. Quem sabe Manoá poderia olhar e dizer: mas nem nasceu, mas já é. Nem teve oportunidade, mas já é. Nem saiu do cartaz, mas já é. Por quê? Porque nós não somos aquilo que a gente escolheu para ser. Nós somos aquilo que em Deus fomos selecionados para ser. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes, não é durante, não é depois, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te santifiquei. Para quê? Para um propósito. Tu vais ser profeta, tu vais ser aquilo que eu falei que você seria. Faraó não viu o menino nascer, mas estava incomodado com o menino antes de nascer. Lá vai. Tem muito menino que não cresceu ainda, não nasceu ainda, mas está tirando o sono de um faraó. Tem muito menino sem nome,
anônimo, sem aparência, que não apareceu, mas está tirando o sono de Faraó. Nem teve oportunidade, mas Faraó já está preocupado com ele. Por que, Elias? Porque Faraó entende: se nascer, ninguém para. Se pegar o microfone, ninguém para. Se ter oportunidade, ninguém para. Se segurar, a gente para. Mas se não tiver a probabilidade de freá-lo agora, ninguém segura mais. Pois é, Faraó, você tem que entender uma coisa: você só tem poder na caneta. Deus é o Deus que escolhe antes do pensamento humano, antes do haja. Porque em 1 Pedro capítulo 20, versículo 21 ao 22, é o próprio Pedro, cheio do Espírito, que olha para a igreja e diz: Ele é antes da fundação do mundo. A prova disso é que ele disse para o próprio Moisés lá na frente: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que eu era, eu sou o que estou sendo, eu sou o que serei, sou aquilo que continuarei sendo, e sou aquilo que serei, aquilo que já fui, e sempre continuarei sendo aquilo que já estou sendo hoje. Ou seja, não tenho começo, não tenho meio, e nem mesmo eu tenho fim. Porque no Apocalipse ele mesmo aparece para João e disse: João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Estive morto, mas estou vivo, e estou vivo para todo sempre. Faraó está incomodado com quem não nasceu ainda. Tem muito faraó incomodado com a chamada do Moisés, que nem nasceu, mas está tirando o sono de alguém. Vamos frear ela. Vamos ver se ele canta agora. Vamos ver se ele prega agora. Vamos acabar e vamos denegrir com a imagem dele agora. Só que Faraó faz o edito: matem. Só que a Bíblia diz, a Bíblia revela que as mulheres que tinham poder de matar antes temeram mais a Deus do que o Faraó. Olha como o texto começa: e preservavam os meninos vivos. Está no plural, não está no singular exclusivo para o menino, está no plural. Elas preservavam os meninos vivos. Deixa eu abrir um parênteses e falar para o coração de quem está me assistindo aqui nesse programa Louvor e Palavra. Nós só estamos de pé hoje porque Deus tocou no coração de um a cifrar, de um a puar, para dizer: calma, cifrar, calma, puar. Quem dá a última palavra não é Faraó. Quem dá a última palavra neste negócio não é o terrível do Faraó. Quem é? Quem dá a última palavra sou eu. Eu quem tenho um projeto no meio dessa calamidade. Enquanto tivesse um banho de sangue por toda parte do arraial, eu acredito, aquilo que Deus falou no livro do Êxodo, ele chegou e disse para o velho Moisés lá na frente: fala para o povo que o anjo da morte ele vai passar, e a casa que não tiver a marca do sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte vai entrar, o anjo da morte vai ferir, e o anjo da morte vai dissipar. Mas a casa que tiver a marca do sangue nos umbrais, fala para o povo que o anjo da morte vai ter que ouvir a minha ordem: passa por cima. Eu quero liberar uma palavra bíblica nesta manhã aqui, conforme o Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe por que você não morreu ainda? É porque você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. E outra coisa, quem Deus esconde, ninguém acha. Lembra de Onésimo? Roubou na casa de Filemon. Na carta a Filemon, a Bíblia diz que ele trabalhava na casa de Filemon, lá em Colossos. A Bíblia diz que trabalhando ele lá, trouxe um prejuízo para dentro da casa do seu senhor, e agora foi parar dentro da prisão domiciliar de Paulo em Roma, e Paulo meteu uma Bíblia para cima dele. Mas só que Filemon
procurava em toda parte de Colossos, cadê Onésimo? Não achou. Sabe por que não achou? Porque quem Deus esconde, ninguém acha. Recebe esta palavra bíblica aqui nesta manhã. É Bíblia que eu vim pregar aqui hoje para você. Não é agitação, não é movimento, não. O que enche a igreja, o que move a igreja, o que faz a igreja ser balançada é a palavra de Deus aqui. Recebe isso aqui. Não vai morrer ninguém. Enquanto Deus te esconder, vai cair 1000 na direita, 10, vai cair até na esquerda, atrás e na frente, mas você não para no meio da calamidade. Você está protegida, você está escondida. Elias e o meu filho no tráfico, fica tranquila, daqui a pouco Deus traz, mas ele está preservado, escondido. Elias e minha filha no vício, só não morreu porque Deus resolveu esconder por causa de um propósito. Faraó quer que morra, mas Deus quer que viva. Faraó quer que enterre, mas Deus quer que libere vida. Deus nesta manhã está liberando vida e livramento para alguém. Não morre. Faraó determina na terra, mas sou eu quem governo no céu e ainda reino e estabeleço o meu projeto na terra. Porque não é a terra que rege o céu, é o céu que rege a terra. Eclesiastes capítulo 1, capítulo 3, verso 1. Para tudo há um tempo determinado e um propósito debaixo do céu. Se é debaixo do céu, não é a terra que rege o céu, é o céu que governa na terra. É por isso que os meninos não morreram. É por isso que Moisés não morreu. Porque o projeto não é de Joquebede. O projeto é de Deus para Joquebede, para um propósito. A Bíblia diz que Faraó enlouquece porque vocês não mataram. Era para ter morte, mas teve vida. É porque Deus me ensina, quem dá a última palavra não é Faraó, sou eu, Puar, sou eu, Cifrar. Quem está no negócio não é homem, sou eu, Puar, sou eu, Cifrar. Agora no capítulo 2, o menino nasce. Por 3 meses, a Bíblia diz que o menino estava sendo escondido por Joquebede. Entenda isso. Joquebede escondeu o menino por 3 meses. Ela não faz chá de bebê, ela não faz chá revelação se tivesse. Por que, Elias? Porque Joquebede é inteligente. Joquebede me ensina que aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Por quê? Porque projeto de Deus não precisa estar nas vitrines da vida. Porque projeto de Deus não se explica, projeto de Deus se vive. Joquebede esconde o menino para nos ensinar que nem todo mundo que senta na nossa mesa toma das nossas coisas, tira foto com a gente, abraça a gente, é obrigado a saber do meu projeto. Joquebede me ensina, não é porque tira foto comigo que vai saber do meu projeto. Não é porque come na minha mesa, sai comigo que é obrigado a saber do meu projeto. Joquebede é inteligente, ninguém precisa saber. Por que, Joquebede? Porque senão estraga. Tem projeto de Deus que se você contar para a amiga que você tanto gosta, ela espalha para o Brasil e o mundo, e o projeto continua estagnado. Mas Joquebede nesta manhã me ensina, o menino vai estar escondido. Por que, Joquebede? Porque se não cresceu ainda, é porque não está na hora de apresentar. Não precisa postar para o mundo todo que você quer passar no vestibular. Não precisa chegar para todo mundo e dizer que você quer ser médico, advogado. Não. Por quê? Porque tu nem passou ainda e está falando para todo mundo que vai ser. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: esconda o menino, depois você aparece. Nem comprou o carro ainda e está falando para o mundo todo a marca do carro, a cor do carro, a poltrona do carro.
E Deus está dizendo: esconda o menino, depois tu aparece. Nem teve a oportunidade, mas já está falando para o mundo todo. Nem abriu a porta ainda, e está dizendo que chegou ali, fez assim, desse jeito. E Deus está dizendo para alguém: esconda o menino, porque o tempo agora não é aparecer, o tempo agora é esconder. Porque projeto apresentado antes do tempo fracassa e desmorona. Mas Deus nesta manhã está dizendo para alguém: esconda o menino que depois tu aparece. Esconda o menino que depois tu mostra. Porque projeto imaturo não se apresenta antes do teu período do crescimento. Esconda o menino. Nem comprou a casa e está postando para todo mundo. E Deus está dizendo: esconda o menino, depois tu aparece. Não, mas eu quero. Não, esconda o menino, depois tu faz. Esconda o menino, depois tu brilha. Joquebede escondeu por 3 meses. Eu falei aqui, torna a dizer. Foi jogado Sadraque, Mesaque e Abednego, 3, dentro da fornalha. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Jesus tinha uma particularidade com Pedro, Tiago e João, 3, no Getsemane, no ambiente da oração. A Trindade é formada por 3: Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus disse: eu vou morrer, Mateus 20, mas no 3º dia eu ressuscitarei dentre os mortos. Passou-se a sexta, sábado e domingo, e ele ressuscita. O que é que o número 3 representa e significa? Firmeza de propósito. Sabe o que é que Deus está falando? O propósito está firmado. E o propósito firmado, ninguém destrói, ninguém derruba, ninguém tem poder mais de revogar, de anular aquilo que eu já estabeleci na eternidade. Mas antes do menino crescer, esconda. Antes de você comprar, se esconda. Antes de você chegar, esconda. Eu estou pregando para pessoas que nesta manhã, nesse chat do programa Louvor e Palavra, está dizendo: Deus está falando comigo, Ele está pela palavra. E Ele está dizendo para o coração de alguém: antes de eu fazer aquilo que eu prometi, esconda o projeto. Pare de mostrar para A, para B e para C. Esconda o projeto. Antes de você apresentar nos outdoor da vida, esconda o projeto. Mas eu amo tanto, é amiga, mas não precisa saber do teu projeto. Eu gosto tanto dele, é até amigo, mas não precisa saber da particularidade que eu tenho com você. É teu o projeto, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. A prova disso é que Joquebede viu que o menino era formoso. E essa expressão formoso significa na etimologia bom ou perfeito. Joquebede viu que para Faraó o menino era improvável. Faraó queria matar, porque se matasse o menino enquanto nascesse, parava o projeto. Porque o problema não é quando ele nasce, o problema é quando ele cresce. Joquebede viu que o menino era bom. A última vez que aparece na Bíblia, ou a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia, era bom, foi em Gênesis. E Deus viu que era bom. O que Deus faz é perfeito. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu estou sentindo Deus aqui nesta mensagem, para falar isso para alguém diante da Bíblia. O que Deus faz não só é bom, o que Deus faz é perfeito. Lembra de Gênesis? Ele fez em 6 dias, e no 7º ele descansou. Para que ele descansa? Ele não estava cansado? Não estava. Deus descansou para observar a perfeição que ele fez. Porque quando Deus faz, não só é bom, é perfeito. Deus está dizendo: o que eu vou fazer vai impressionar, vai ser para espantar.
quem acreditava e quem não acreditava. Lembra de Obed-Edom, que falaram aqui nesta manhã através do cooperador Jean Cota? Quem olhava pensava: morreu Obed-Edom, porque a última vez que tentaram ficar perto da arca morreu. Só que Obed-Edom me ensina o que Deus é capaz de fazer na vida de quem está carregando um projeto, independente da crise. Ele faz perfeito e de uma forma extraordinária. A notícia chega para o rei: rei, eu tenho algo para lhe dizer. A casa lá do miserável do Obed-Edom, as plantas estão florescendo, até o animal está prosperando. O rei, ele está crescendo, não morre, ninguém desce, ninguém padece, porque o que Deus está fazendo lá é perfeito. Lembra do Salmo 126? A Bíblia diz que quando o povo estava voltando da escravidão, do exílio babilônico, aonde agora eles voltavam através do rei Ciro, que Deus falou e disse: Ciro, meu servo. Deus agora deu oportunidade para o povo voltar. Enquanto o povo estava voltando, a Bíblia diz que agora as nações abriam a boca e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Ou seja, o que Deus está fazendo agora não só é bom na vida deles, é perfeito, é extraordinário. Recebe esta palavra aqui nesta manhã. Deus não só vai fazer bom, como Deus vai fazer perfeito. Lembra da Ana? Não poderia gerar, Deus fez Ana gerar, para gerar perfeito. Lembra de Isabel? Não poderia gerar, mas quando Deus está no negócio, não só faz bom, mas faz perfeito. Viu que era bom, o menino nasce, e a Bíblia diz: e não podendo, capítulo 2, versículo 3, e não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com betume e pinche. Por que ela não pode mais esconder? Porque o menino está crescendo. Faraó e todos aqueles que estavam ali podiam até não gostar do menino. Por quê? Porque a Bíblia diz: e a mulher concebeu à luz um filho, sem nome, anônimo, mas é escolhido. Sabia que tem pregador que ninguém sabe o nome, mas já é escolhido. Sabia que tem cantor que ninguém sabe o nome, nem onde reside, mas é escolhido. Sabia que tem pessoas que nem saem de cartaz, mas é escolhido. Sabia que tem gente que não mora nem numa casa luxuosa, mas é escolhido. Sabia que tem pessoas que nem tem tanta coisa para comer, mas é escolhido. Deus nesta manhã está falando para o coração de alguém, independente de quem não creia que você é escolhido, você já é escolhido. Porque o que importa aqui não é o que o homem fala, o que importa aqui é o que Deus determina. O homem chegou e disse: Deus, Paulo roubou, matou, e eu estou sabendo que ele vem acabar conosco em Damasco. Deus disse: Ananias, para você ele não presta para nada, mas é para mim um vaso escolhido, e eu escolhi para uma grande obra. Ainda que não gostem de você, anônimo, sem nome, mas cheio da graça. Porque é melhor ser um menino com graça do que ser um homem sem graça. É melhor ser um menino sem nome, com unção na vida, do que ser um homem com título, mas sem unção de Deus na vida. É melhor ser um Davi, que tem aparência de menino, mas tem caráter de homem, do que ser um Saul com nome, mas com atitude de menino. Moisés aqui está sem nome ainda, mas é escolhido. E eu estou pregando para pessoas que moram em casa simples, mas é escolhido. Não tem roupa luxuosa, mas é escolhida. Não tem um salário gordo no mês, mas é escolhido. Deus não leva em consideração o que você dirige, o que você calça, o que você veste, onde você mora. Quando Deus quer, Ele levanta do palácio, levanta de choupana, levanta da periferia, entra em boca de fumo, muda o caráter de um traficante, enche o coração de uma prostituta e faz dele uma mulher cheia da presença do Espírito. Independente da guerra, da crise que você atravessa, Deus está dizendo hoje: você é escolhida.
Você não quer, mas eu quero. Você não escolhe, mas eu escolho. Porque quem determina não é você, não é teu pai, não é tua mãe. Sou eu, Jeremias, que escolhi você antes do ventre. Moisés está sem nome aqui ainda, mas é escolhido. Não mora bem, mas é escolhido. Não prega bem, mas é escolhido. Não tem boa roupa, mas é escolhido. Não mora bem, mas é escolhido. Deus escolhe, quem não escolhe levanta, quem ninguém quer levantar. Deus é o Deus que ainda anda na rota da contrariedade do homem. O homem diz não vai, Deus diz vai. O homem diz não chega, Deus diz chega. O homem diz não tem oportunidade, Deus faz ele ficar sem dormir a noite toda só para dar oportunidade. Mas não sabe nem direito melisma, mas eu encho a boca dela. Mas não sabe nem a hermenêutica, não tem problema. Jeremias, abra bem a sua boca. Deixa que quando você cantar eu curo, quando você pregar eu salvo, quando você cantar deixa que eu faço a mudança na vida do povo. Deixa que quem está escolhendo sou eu. Sem nome. A mulher prepara uma arca e ela betuma a arca por dentro e por fora. Lembra de quando Deus falou para Noé: Noé, prepara uma arca. Tu vai ser o primeiro arquiteto humano da história. E betuma a arca por dentro e betuma a arca por fora. E outra coisa, Noé, a arca tem que ser de madeira boa. Não adianta ser uma madeira boa. Tem que estar revestido por dentro e tem que estar revestido por fora. Não adianta cantar bonito. Tem que ter revestimento por dentro e tem que ter revestimento por fora. Não adianta ter pose e beleza por fora. Tem que ter graça de Deus por dentro. Tem que ter unção de Deus pelo lado de fora. Pode saber do Gênesis ao Apocalipse, mas tem que estar revestido por dentro e tem que estar revestido por fora. Não adianta falar bem, tem que estar revestido por dentro e tem que estar revestido pelo lado de fora. A Bíblia diz que ela prepara uma arca e betuma por dentro e por fora e coloca o menino. Moisés não chora na casa, mas a Bíblia diz que quando ela lançou o menino nas águas do Nilo, a irmã ficou de longe olhando. Deixa eu ver se ele morre. Deixa eu ver se ela para. Deixa eu ver se os crocodilos do Nilo devoram Moisés. Deixa eu ver agora se ela desvia. Deixa eu ver, não vai durar 3 meses na igreja. Não vai durar 1 ano na igreja. Agora que ela para, tanta guerra, tanta calúnia. Problema é que a irmã está observando Moisés para ver se ele morre. Para ver se os crocodilos devoram. Claro que o desejo dela não era que ele morresse. Mas tem gente que fica só de longe nos observando. Deixa eu ver se ele morre. Deixa eu ver se ele desvia. Deixa eu ver se agora a casa cai. Deixa eu ver se agora o ministério encerra. Infelizmente eu tenho que dar uma notícia. Eu acho muito bonito, eu até admiro esse tipo de pessoa que rasga ministério, que julga a vida alheia, que fala mal de pessoas, que tritura famílias e ainda consegue deitar a cabeça no travesseiro e dorme. Eu admiro porque eu acho muito corajoso esse tipo de gente, que além de rasgar as pessoas nas mesas, nos lugares, nos grupos, ainda dorme. Mas eu lembro de quando está Miriam e Arão falando mal de Moisés, ou fofocando de Moisés. A Bíblia diz que enquanto eles falavam mal do Moisés, a Bíblia diz que Deus ouviu. Deus não só ouve, como Deus também vê. Porque Lucas 8, Daniel 2, a Bíblia diz que não há nada no oculto que Deus não veja, Deus não saiba. Deus ouviu e Deus viu. Deus desceu, falou com Miriam, vai ficar leprosa. Deus falou com Arão, no final da tua vida eu trato contigo. Com um eu dou revelação, com outro eu dou profecia, com outro eu dou visões. E Moisés, eu falo cara a cara.
que quem não conhece a intimidade de Deus com alguém não pode ter a atitude de tocar na vida de ninguém. Eu admiro esse tipo de gente que rasga a pessoa, rasga ministério e dorme. Mas eu tenho algo para dizer para você. Deus ouve e Deus está vendo. O grupinho lá, Deus está vendo. As mesas, Deus está vendo. Você não precisa se justificar para ninguém, porque Deus vê e Deus fala. Aramai, eu vou falar de novo isso aqui. Você está pensando que isso, essa palhaçada, essa brincadeira com o teu nome nas mesas vai durar para sempre? Deus me trouxe aqui hoje para lhe dizer: eu estou vendo e eu estou ouvindo. E uma hora ou outra eu desço para tratar com Miriam, e uma hora ou outra eu desço para tratar com Arão. Mas ninguém toca em quem eu levanto. Ninguém mexe nem quem eu constituí. Ninguém bagunça o que eu estabeleci. Eu estou sentindo a graça de Deus pela Bíblia para dizer isto para alguém. Miriam, que se prepare. Arão, que se prepare, porque uma hora ou outra o céu abre, Deus vai descer, e Deus não vai ficar ouvindo, Deus não vai ficar vendo, porque quem toca em quem Deus levanta, Deus ainda vê, e Deus ainda fala, e Deus ainda trata. Deus ouve e Deus fala. A Bíblia diz que ela coloca nas águas do Nilo, e a irmã está observando de longe. Deixa eu ver se ela desvia. Deixa eu ver se ela para. Deixa eu ver se ela desce. Passe o tempo que passar. A Bíblia diz em Atos 28 que os homens, os bárbaros aqui, que estavam em Malta, viram a víbora morder a mão de Paulo. E eles ficavam: agora ele morre, agora ele para. E ficaram esperando, Atos 28. E esperaram ele cair, morrer e inchar de repente. Vão esperar janeiro, fevereiro, março, abril. Esperaram o ano 2024 todo. Esperaram novembro inteiro para tu cair. Esperaram dezembro para ver se tu era sepultado ou sepultado. Só que Davi escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia. E Davi escreve dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vai passar anos, meses, dias, horas, centésimos e milésimos de segundo, mas quem Deus plantou para permanecer de pé, não tem grupo que derrube, não tem falatório que pare, não tem língua venenosa que tenha poder de parar. Quem Deus levanta está debaixo de uma promessa e está debaixo de um propósito. Eu vou repetir isso aqui de novo. Quem Deus faz viver em meio a uma calamidade de morte está debaixo de uma promessa e está debaixo de um propósito. Vai ter vida, vai ter vida. A Bíblia diz que ela olha, de repente a arca chega na borda do rio. De repente a filha do faraó, aquele que sentenciou o edito para Moisés morrer, agora resolve descer do palácio para se banhar na beira do rio. A minha pergunta para Deus foi: será que não tinha aonde se banhar no palácio? E Deus me disse pela palavra: tinha. Problema é que eu desci na casa do faraó para tocar em quem podia revogar a sentença da morte, para transformar em edito de vida. Sabe o que Deus está falando pela palavra para alguém aqui? Se possível for, eu desço na casa do teu faraó e falo cara a cara com quem tem poder para mudar a sentença da morte para mudança de vida.
A prova disso é que parece, na minha simples e rasa conjectura, que Deus está bradando no ouvido da filha do faraó. É a minha conjectura. Desce para se banhar no Nilo. Se ela pudesse ouvir Deus naquele dia, na minha conjectura, quem sabe, ela olharia para a esquerda e para a direita e ficaria pensando: quem está falando comigo é o Deus do sol? É o Deus da lua? É o Deus das estrelas? Qual é a prova disso, Elias? É que um dia Deus deu um sonho para José e disse que o sol, a lua e 11 estrelas se curvariam. Ou seja, tudo isso que José viu eram deuses no Egito. E agora, quem parece que está falando nos ouvidos da filha de Faraó é o verdadeiro Deus, para dizer para a filha de Faraó, na minha conjectura: o sol é pequeno, minha filha. A lua é pequeno, minha filha. As estrelas é pequeno perante mim, minha filha. Isaías disse no capítulo 12 que ele descansa os seus pés na passarela da terra. Ele se assenta no globo da terra. E ele com seus punhos mede os céus, pega as águas do oceano e coloca na sua mão, na palma da sua mão. Esse Deus é tão grande que ele chama as estrelas e aparecem pelo nome, e ele não confunde nenhuma delas. Parece que eu estou vendo a filha de Faraó ouvindo Deus na minha conjectura, e Deus falando: desce no Nilo agora. Quando ela desce, ela encontra a arca. Ela vê a arca. A Bíblia diz que ela destampa a arca. E quando ela destampa a arca, está na Bíblia, Moisés chorava. A minha pergunta para Deus foi: por que Moisés não chorou na casa? O que Joquebede fez que Moisés não chorou um minuto na casa? Porque se Faraó, junto com seu exército, ouvisse um choro de um menino, eles entravam na casa, sem pedir permissão, arrombava tudo, matava todo mundo. Só que na borda do rio, Moisés chora. Deus me disse na Bíblia que tem muito Moisés que não chora em casa, mas vem chorar na borda do rio. Moisés não chorou na casa, mas chorou na borda do rio. Tem pessoas que não podem chorar em casa, não podem orar alto em casa, não tem a liberdade de cantar em casa. E aonde é que ela tem a liberdade, Elias? Dentro da igreja. A igreja se torna a borda do rio, que aqui ela chora, aqui ela se derrama. Quem olha está dizendo: está no pecado. Quem olha está dizendo: está passando necessidade. Não, é porque quem não conhece o meu deserto não tem autoridade de julgar a minha adoração na borda do rio. Ela está fraca, mas está se quebrantando. Ela está debilitada por um fio para desistir de tudo, mas está cantando. A família está um reboliço, uma bagunça, mas ela não para de cantar na borda do rio. Tem gente que não pode chorar em casa, mas quando dá 6 horas da noite, quando dá 7 horas da noite, pega a Bíblia e vai para a borda do rio. Às vezes moído pela guerra, às vezes dissipado pelas calúnias, mas ela não vem se encontrar com o homem. Lembra da Ana, subia 15 anos, o Isber vai dizer, para o templo em Siló, e descia estéreo, subia estéreo, descia estéreo, subia estéreo e descia estéreo. E a Bíblia diz que Ana não parava de subir para Siló. Ana me ensina: não importa as noites escuras, eu tenho um lugar que eu me derramo, é na borda do rio. Eu tenho um ambiente que eu chego moída, cheia de guerra. Eu estou pregando para alguém que está passando por um momento de dificuldade na vida, mas Deus, nesta manhã, para encerrar esta mensagem, Deus está dizendo: o seu lugar de se entregar ainda é na borda do rio. A filha do faraó destampou a arca e Moisés chora, porque se não podemos chorar em casa, Deus está dizendo: venha me encontrar na borda do rio. Na borda do rio ninguém julga, na borda do rio ninguém para. Ela não só pega Moisés, como dá um nome para o menino. E agora passa-se um inteirinho de tempo, e a Bíblia diz que Deus chama Moisés
Ele não é mais uma criança. Moisés agora vai subir para o Horebe. Ele não está entendendo nada. Com 83 a 88 anos aproximadamente, Moisés agora vai subir para o Horebe, para o Sinai. Só que a Bíblia diz que Moisés pastoreava o rebanho de Jetro. Por quê? Porque Deus nunca vai dar experiência no monte para alguém sem que antes tenha atravessado o deserto primeiro. Só tem autoridade de conduzir alguém para o monte quem primeiro passou pelo deserto. Lembra de Josué? Moisés lá na frente vai dizer: quem vai ocupar o meu lugar? Deus disse: calma, eu tenho um. Porque no reino não tem substituíveis. Não tem pregador melhor que pregador, cantor melhor que cantor. Não, é Paulo quem diz no crivo da revelação: um planta, o outro só faz regar. Mas quem é que dá o crescimento? Quem é que faz a obra crescer? Quem é que faz as coisas prosperar? Ainda é Deus, e sempre continuará sendo Ele. Moisés está cuidando do rebanho de Jetro, porque Moisés me ensina: eu nunca dou, Deus nunca dá oportunidade para alguém sem que antes atravesse o deserto primeiro. Ele está trabalhando. Deus não encontra Moisés com as pernas estiradas para frente da TV. Deus não encontra Moisés sem fazer nada. O que que Deus encontra Moisés? Trabalhando em atividade. Deus chama Moisés para o Horebe. A Bíblia diz que Moisés chegou no Horebe. Horebe significa o monte de Deus. E no Horebe é o lugar onde Deus fala. No Horebe é o lugar onde Deus se revela. No Horebe é o ambiente onde Deus quem governa. Em outro lugar a gente vai de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, faz do jeito que quer, mas passou da porta para cá. Quem manda, quem rege é o Deus do Horebe. Moisés não só está no Horebe, não só está no ponto de encontro, como Moisés também vê o anjo do Senhor. Ele está no monte de Deus. Moisés está vendo o anjo do Senhor. A Bíblia diz que este anjo do Senhor é uma teofania. O que é teofania? A palavra teos no grego é Deus. Fania, forma. Deus em forma de anjo resolveu descer no monte. Lembra de Elias em 1 Reis? A Bíblia diz que ele pede a morte: me mata. A Bíblia diz que pela primeira vez veio um anjo, na segunda vez veio o anjo do Senhor. O próprio Deus desceu e disse: Elias, quer morrer? Come e bebe, levanta a cabeça, bate o pé, muda de atitude, segue tua chamada, porque ainda tem muito caminho para você percorrer, meu filho. Lembra de quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Nabucodonosor disse: eu mandei jogar 3, porque tem 4. E um semelhante ao filho dos deuses, se movimentando para lá e para cá no meio da fornalha. O próprio Deus em forma teofânica desce. O anjo do Senhor desce no Horebe. Por quê? Deus me disse: o ambiente é meu. E no ambiente que é meu, quem desce, quem governa, quem rege, quem opera sou eu. Homem não governa no Horebe, quem governa sou eu. Homem não tem poder de mandar no Horebe, quem manda sou eu. O encontro é comigo, não é com o homem, Moisés. O próprio Deus desce no Horebe. E agora, Moisés viu uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. A sarça é um espinheiro, sem beleza, sem formosura, sem aparência. Mas eu preciso falar algo aqui para encerrar essa mensagem. É melhor ser uma sarça seca que pega fogo do que ser uma figueira que tem folha, mas não tem fruto. Porque certa vez Jesus foi ver a figueira. A Bíblia diz que só tinha folha, mas não tinha fruto. Olhou e amaldiçoou.
Para quê? Para nos ensinar que não adianta ter beleza se não tem fruto. Não adianta pregar bem se não tem fruto. Não adianta cantar bem se não tem fruto. É melhor ser uma sarça seca, mas que pega fogo, do que ser uma figueira que tem beleza e aparência, mas não tem fruto. Brilha, mas não tem fruto. Aparece, mas não tem fruto. Até faz, mas não tem fruto. Até chega, mas não tem fruto. O segredo não é aparecer, o segredo é trazer fruto. Porque a Bíblia diz no Apocalipse que quando chegarmos no tribunal de Cristo, no grande trono branco, uma pergunta vai ecoar: mostra-me a tua beleza. Não. Mostra-me a tua veste. Não. Mostra-me a tua mão. Por quê? Porque mão fala de serviço. E Deus não está à procura da aparência de figueira. Deus está à procura do fruto. É melhor ser uma sarça que pega fogo do que ser uma figueira que tem beleza, mas não tem fruto. A prova disso, 1 Samuel capítulo 16, Deus chegou e disse: Eliabe, você está olhando para a beleza de Eliabe. Ô Samuel, você está olhando para a beleza de Eliabe. Ele tem aparência por fora. Ele tem beleza por fora. O rosto dele brilha por fora. Mas eu não estou à procura de beleza. Porque o homem só vê a carcaça, o estereótipo, o que está por fora. Mas eu sou o Deus que conheço por dentro, Samuel. O que eu estou à procura é de essência, não é de aparência. Porque a aparência atrai o homem, mas é o caráter que atrai a Deus. A aparência nos dá privilégio, mas é o caráter que nos faz permanecer tendo o privilégio. A aparência nos dá credibilidade aparentemente, mas é o caráter que faz a credibilidade continuar de pé. A sarça não tem beleza, mas está pegando fogo. A sarça não canta bem, mas está pegando fogo. Eu repito, é melhor ser uma sarça seca que pega fogo do que ser uma figueira que tem folha, mas não tem fruto. A Bíblia diz, para mim encerrar, que a sarça está pegando fogo, mas entre a sarça e o fogo, a Bíblia diz que Moisés olhou e viu o anjo do Senhor. A sarça é seca, mas está pegando fogo. E o que faz a sarça arder, queimar e não se consumir? É porque no meio dela, no centro dela, a Bíblia diz que Moisés viu o anjo do Senhor. Moisés viu que dela, no meio, estava o próprio Deus. Deus ama estar no meio. Lucas capítulo de número 24, versículo 13. Cleópas e outro discípulo anônimo foram para o caminho de Emaús. Jesus se pôs no meio para dar uma lição de moral e Bíblia. Ele ama estar no meio. Daniel capítulo 3, Nabucodonosor disse que viu o quarto homem passeando no meio da fornalha. Apocalipse, João disse que viu um ser se movimentando no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus disse: se tiveres 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Ainda que não tenha tanta força, Deus está dizendo para alguém: eu estou no meio. Ainda que você não tenha mais a mesma forma de antes, o vigor de antes, sabe por que você não morre? É porque eu estou no meio. Sabe por que você chegou no último mês do ano de 2024 cambaleada, e todo mundo dizendo agora ela desvia? Desvia nada, eu estou no meio. O segredo é que você pega fogo, mas não se consome. Porque quem está fazendo fogo arder não é você, sou eu. Entre a sarça e entre o fogo está Deus. A última coisa que Moisés vai ouvir é: tira a sandália dos pés. Por que, Elias? Porque para chegar até Deus, não adianta só estar no Horebe. Não adianta só ver Ele, o anjo do Senhor. Não adianta só ver a sarça pegar fogo. Tem que deixar as coisas para trás
para ter experiências profundas com Ele. As sandálias representavam o Egito que caminhava com Moisés desde a infância até a fase adulta. Mas Deus estava dizendo: quer ter coisas novas? Tira as sandálias. Arranca aquilo que te prende no passado. Quebra isso hoje, Moisés, e venha ter experiência comigo de uma forma extraordinária. E nesta manhã, o Espírito de Deus possa lhe dar graça, força e sabedoria. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, por todos aqueles que estão até agora conectados conosco no programa Louvor e Palavra. Nós queremos já fazer o último momento de clamor, encerrando este programa. E você que participou pela primeira vez, se inscreva, clique aí, seja um ajudador para que esta obra continue crescendo e expandindo, não só em Rio Largo, não só em Alagoas, mas em outros estados e fora dele,